Na última quarta-feira do mês de setembro, dia 27, o Senado sancionou o projeto de lei do Marco Temporal. Por mais que ele ainda possa ser considerado como inconstitucional e vetado pelo STF, esse projeto já vem atraindo muita atenção, principalmente por parte dos grupos indígenas e dos grupos ruralistas. É um assunto que vem movimentando opiniões há anos, mas voltou sob os holofotes novamente esse ano, pois foi em 2023 que ele começou a ser votado e discutido mais profundamente. Nós somos o RP News e viemos aqui para te explicar de forma rápida e objetiva sobre esse e muitos outros temas. Primeiramente, vamos te mostrar o que é esse marco temporal. Ele é um projeto de lei que já estava em debate há mais de 10 anos e que visava pelo menos amenizar os conflitos entre os agricultores, donos de grandes propriedades rurais, e os indígenas, fazendo uma divisão territorial na qual os povos indígenas teriam o direito de ocupar apenas as terras que eles já tivessem ocupado ou pelas quais ainda estivessem disputando até a promulgação da Constituição em 1988, sendo esse o marco temporal escolhido para ser a data limite de definição de terras. Logo, todas as terras que estivessem ocupadas pelos indígenas depois dessa data não seriam mais deles, ajudando a aliviar os conflitos, pois agora os indígenas teriam suas terras que não poderão ser invadidas pelos agricultores, e os mesmos terão seus espaços de terra legalizados para praticar o agronegócio. Ainda se for comprovado que as terras que não fossem ocupadas pelos indígenas antes dessa data foram alvos de esbulho, ou seja, uma apropriação ilegal, o povo indígena pode reivindicar a posse. Por esse detalhe do marco da Constituição ser a data máxima, o projeto recebe esse nome, pelo marco temporal da promulgação da Constituição. Esse projeto surgiu no caso da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Não é preciso pensar muito sobre o porquê esse projeto foi muito polêmico, afinal, ambos os lados sairiam perdendo. Embora possamos pensar que ambos os lados sairão perdendo algumas terras, esse projeto é uma tese da bancada ruralista. Logo, quem vai realmente sair ganhando seriam os agricultores. Olhando pelo lado dos indígenas, muitos povos acabarão tendo suas terras desapropriadas, e os povos mais pequenos e mais fracos poderiam até mesmo ser extintos. Outros poderiam entrar em conflitos com outros povos indígenas. Além disso, pedaços de terras que ainda estivessem mais conservados contra a ação humana poderiam ser apropriadas por grandes agricultores, ameaçando ainda mais a biodiversidade do nosso país. E as terras já mais devastadas pelos fazendeiros poderiam acabar indo parar às mãos dos indígenas, deixando eles ainda mais desamparados. Se formos olhar pelo lado dos agricultores, o avanço da reivindicação de territórios pelos nativos poderia representar uma eventual ameaça para o mercado imobiliário e para o agro, ou até mesmo para a soberania nacional, segundo o ministro Nunes Marques. Esse projeto acaba por conciliar os interesses dos ruralistas e dos indígenas, por outro lado, assegurando os direitos deles também. Afinal, o tempo dado para a demarcação desses territórios, 5 anos, permitiria uma divisão justa e precisa, que permitirá terras tanto para os indígenas quanto para os fazendeiros, segundo os próprios ruralistas que propuseram esse projeto. Para os agricultores que tiveram suas terras tomadas, contanto que seja provado que não tenha sido alvo de grilagem ou do já citado esbulho e que o uso dessa terra seja um uso produtivo, haverá uma compensação. Em resumo, o marco temporal é um tema complexo que continua gerando debates acalorados em nossa sociedade. Defensores argumentam que é necessário para a estabilidade jurídica e que poderá beneficiar ambos os lados, enquanto críticos expressam preocupações sobre seus impactos nas comunidades indígenas e no meio ambiente. A resolução desse assunto permanece nas mãos do Judiciário e do Legislativo. Acompanharemos de perto os desenvolvimentos futuros e traremos mais notícias ao longo do tempo. Aqui é o RP News e obrigado por acompanhar mais uma notícia.